Gravação iniciada, presidente. Vamos retomar os julgamentos da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão do CARF, turma 3201, na data de hoje, 29 de julho, período das 14 horas, iniciando com o julgamento do processo número 61, item número 68 da Rodobens, é o processo final 2011-89, relatoria do conselheiro Elcio. Presidente, só uma questão de ordem, só pedir para os demais colegas baixar a qualidade, a resolução, confirmar se está com a resolução baixa. Ok. Ok, com a palavra, Elcio. Então, trata-se de embargo de declaração oposto pelo contribuinte, acima identificado, ao Acórdão 3201-5855, de 23 de outubro de 2019, em que se negou, por unanimidade de votos, provimento ao recurso voluntário, cuja ementa assim dispôs. Está aí a emenda. O recurso voluntário havia sido interposto em face de decisão da Delegacia de Julgamento, que julgara parcialmente procedente a manifestação de conformidade, em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem, que indeferira o pedido de restituição de parcela da COFINS, em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outros débitos. No acórdão, esta turma julgadora manteve a decisão da autoridade julgadora de primeira instância, baseando-se principalmente na falta de comprovação de que as bonificações recebidas da montadora de automóveis não se configuravam novas receitas, mas apenas recuperação dos custos de aquisição dos bens revendidos. Cientificado o acórdão em 5 de 2 de 2020, o recorrente opôs embargo de declaração em 10 de 2 e requereu seu provimento, com efeitos infringentes, para sanar o vício de omissão ocorrido relativamente à ausência de manifestação expressa acerca do enquadramento das receitas de bonificações e recuperação de despesas ao conceito de faturamento, à luz dos fundamentos dispostos no recurso voluntário, bem como das provas acostadas aos autos. Submetidos os embargos ao juiz de admissibilidade, o presidente da turma os admitiu integralmente para sanar a omissão apontada. É o relatório. Seguindo ao voto, conforme acima relatado, o embargante aponta omissões no acórdão de 23 de outubro de 2019 relativamente ao seguinte: 1. Ausência de manifestação expressa acerca do enquadramento das receitas de bonificações e recuperação de despesa ao conceito de faturamento e falta de apreciação das provas juntadas aos autos. Passar ao primeiro item. Omissão, receita de bonificações. Quanto a esse item, o embargante assim se manifestou. Alegou esta turma também que as bonificações e recuperação de despesas com peça em garantia e mão de obra não se enquadrariam ao conceito de desconto incondicionado, cuja exclusão das bases de cálculo das contribuições é garantida pelo parágrafo 2º do artigo 3º da norma 718, o que demonstraria que as receitas em discussão seriam decorrentes da atividade principal do embargante. É imperioso ressaltar neste ponto que o embargante jamais fundamentou a exclusão das referidas receitas das bases de cálculo das contribuições no mencionado dispositivo legal. Os recursos voluntários demonstravam, na realidade, que esses ingressos patrimoniais não se enquadram ao conceito de faturamento, na medida em que não são receitas decorrentes da atividade principal, mas apenas reduções do valor dos bens adquiridos e recuperação de custos incorridos indevidamente pelo embargante. Conclui-se, portanto, que as decisões de segunda instância deixaram de analisar as razões recursais da embargante sob a justificativa de que não foram acostados novos documentos aos autos, se valendo discussão jamais travada nos presentes autos para manter as decisões de primeira instância. Termino aqui a reprodução de parte dos embargos. Conforme se verifica do excerto supra, o embargante afirma em sede de embargos que as receitas de bonificações e recuperação de despesas não se inserem no conceito de faturamento para fins de incidência da contribuição, não se conformando com o entendimento em sentido contrário adotado no acordo embargado, qual seja, que tais recursos se vinculam ao objeto social da pessoa jurídica, tratando-se de receitas decorrentes de sua atividade principal, receitas essas tributadas pela contribuição.
Eis os trechos do voto condutor do acordo embargado em que o entendimento prevalente encontra-se expresso, aspas, o fato sob análise ocorre num contexto em que, após adquirir os veículos da montadora destinados à revenda, ocorrendo um fato novo que se subsuma à condição transacionada, recebem-se novos bens ou valores decorrentes da garantia dada. Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da concessionária, em que se inclui no faturamento, pois que relativo a vendas de mercadorias que compõem seu objeto social. Com base no excerto supra, pode-se concluir que as receitas decorrentes da atividade principal da pessoa jurídica compõem o seu faturamento, encontrando-se, por conseguinte, alcançadas pela contribuição instituída pela Lei 9.718. Fecha aspas. Verifica-se, portanto, que, não satisfeito com a decisão da turma, o embargante pretende a rediscussão da matéria de fundo, com vistas a obter nova decisão que se alinhe à sua linha de defesa, não se dando conta que os embargos se destinam, em regra, a esclarecer pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados na decisão recorrida, omissão, contradição, obscuridade, não tendo como escopo a alteração da essência da mesma decisão. No recurso voluntário, o órgão embargante havia requerido o reconhecimento de que as referidas, aspas, bonificações de vendas eram meras reduções do custo de aquisição dos caminhões, não configurando novas receitas, fecha aspas. E, não obstante essa sua afirmação em sede de recurso de voluntário, nos embargos, o embargante passa a afirmar que jamais fundamentou a exclusão das referidas receitas das bases de cálculo das contribuições no dispositivo legal mencionado no voto condutor do acordo embargado, qual seja, o parágrafo 2º, artigo 3º da Lei 9.718, em que se prevê as hipóteses de exclusão da base de cálculo para fins de apuração da contribuição devida. Destaque-se que o julgador administrativo se vincula estritamente ao princípio da legalidade, devendo analisar os fatos tributários a par da legislação de regência, independentemente de o interessado ter feito remissão ao dispositivo legal correspondente, pois, do contrário, está-se a atribuir aos recorrentes a competência para definir que normas jurídicas poderiam ser analisadas nas decisões administrativas. Aqui só uma parte, é porque eu fundamentei o voto lá no acórdão, com base num dispositivo legal que ele não citou no recurso voluntário. Ele acha que isso não poderia ter ocorrido, que a decisão teria que se restringir ao que ele formulou no recurso voluntário. Dando continuidade. O acordo embargado fez referência ao parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.718, porque é nesse dispositivo que se encontram identificadas as exclusões da base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa. Logo, não se podia exigir desta turma julgadora que concluísse a favor de uma exclusão da base de cálculo sem suporte na legislação de regência, mas apenas fundamentada em doutrina e em jurisprudência somente indiretamente ligada à matéria central destes autos, conforme se pode verificar dos argumentos presentes no recurso voluntário, as folhas 57 a 63. Em nenhum momento do recurso voluntário, o embargante fez referência a eventual dispositivo legal autorizativo da exclusão das bonificações da base de cálculo da contribuição, versando a doutrina e jurisprudência indicada na peça recursal sobre 1. Características das receitas identificadas por Ricardo Mariz de Oliveira. 2. Diferenciação entre receitas e despesas no contexto do ISS e das variações cambiais, desenvolvido por Marco Aurélio Greco. 3. Jurisprudência do Conselho de Contribuintes relativa a receitas financeiras e descontos obtidos. 4. Decisão do STJ relativa a crédito presumido. 5. Voto da ministra Rosa Weber sobre a não incidência das contribuições sobre crédito acumulado de CMS, entre outros. No parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.718, prevê-se as seguintes exclusões da base de cálculo das contribuições. 1. Vendas canceladas. 2. Descontos incondicionais concedidos. 3. Provisões. 4. Recuperação de créditos baixados como perda. E 5. Transferência para outras pessoas jurídicas. Sendo que a única dessas hipóteses que se poderia prescrutar acerca de eventual autorização legal ao pleito do interessado são os descontos incondicionais, razão pela qual se fez destaque quanto a essa rubrica. Esse dispositivo da Lei 9.718, diferentemente do parágrafo 1º do seu artigo 3º, não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se, portanto, de regra válida e então vigente, razão pela qual não poderia ser desconsiderado na análise empreendida na decisão embargada. Até mesmo a questão relativa à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições, promovido pelo referido parágrafo 1º do artigo 3º da 9.718, foi abordada para indicar que, mesmo considerando a restrição imposta pelo STF, as bonificações não se excluíam do faturamento, ou seja,
do conjunto de receitas decorrentes das vendas de mercadorias e da prestação de serviço, pois que tal ingresso foram considerados intrínsecos à atividade principal do embargante. Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência da omissão apontada consta neste item. Quanto à falta de apreciação de provas juntadas aos autos, o embargante alega ainda omissão acerca da falta de apreciação de provas carreadas aos autos. Contudo, conforme se pode verificar dos autos, junto ao recurso voluntário, mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de se comprovar de forma efetiva a natureza da rubrica sob comento, foram trazidos aos autos somente o contrato social e alterações, documento de identificação dos patronos e procuração, documentos esses que nada poderia alterar as conclusões contidas no acordo embargado, indicando mais uma vez a inexistência de lastro à omissão apontada. Destaque-se ainda que, na primeira instância, o embargante havia trazido aos autos, além dos balancetes societários, uma planilha contendo o cálculo da contribuição e folhas do balancete. Livro esse que serviu de base à decisão da DRJ. Decisão essa parcialmente reproduzida no acordo embargado, tendo a turma de piso concluído nos seguintes termos, aspas, essas contas estão classificadas como veículos novos e peças motores, do subgrupo outros resultados, do grupo outros resultados operacionais, o que corrobora o entendimento de tratar-se de receitas decorrentes da operação da sociedade, fecha aspas. Em face dessa constatação da DRJ, com base no balancete, o órgão embargante, no recurso voluntário, passou a alegar que, aspas, o registro contábil não transmuda a natureza jurídica dos atos, fecha aspas, tendo sido ele realizado como conta de receita por força, aspas, de requisito da própria lei fiscal, fecha aspas, relativa ao IRPJ e à contribuição social sobre o lucro líquido. Ora, se nem o balancete lastreia as afirmativas do recorrente, mas as fragiliza flagrantemente, a ele caberia, em sede de recurso voluntário, trazer novas provas que pudessem sustentar suas alegações, tendo sido essa situação que direcionou o acordo embargado a concluir pela ausência de prova, pois a análise do DRJ acerca das provas presentes nos autos, conforme acima apontado, foi reproduzida no voto condutor do acordo embargado. O embargante poderia ter trazido aos autos, por exemplo, o LALUR, demonstrando que o registro das bonificações como receitas em conta de resultado decorria da alegada necessidade de cálculo do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido, ou ainda o razão, o diário, com identificação mais precisa dos registros contábeis respectivos. Nesse sentido, nada a sanear no acordo embargado quanto a este item. A conclusão é por rejeitar os embargos declaratórios. Ok, obrigado. Item 57, né? Leonardo Andrade. É item 68, presidente. Isso, 68, não, é que estava na votação aqui. 68. Acompanho o relator. Obrigado. Macedo. Acompanha, doutor Elcio. Pedro. Acompanho o relator, até abri o acórdão aqui, conferi, não, realmente, tem que ajeitar mesmo. Ok. Carlos. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. O relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, rejeitou-se os embargos de declaração. Rejeitar. Esse foi o 68. O 69 saiu de pauta. 70, 71 e 72 são da IBL, Isabel Madeiras do Brasil, relatoria do conselheiro Pedro. Sim, presidente. O 69 saiu de pauta, né? 69 saiu de pauta. Tá. Posso iniciar? Pode iniciar. Tá bem. São 3 processos, então. 70, 71, 72 na pauta. Já estão na pasta T. É só abrir. E vocês podem abrir qualquer documento que vocês quiserem aí. E os bens são iguais. Tá? E nesse caso,
experiência de todos vai ajudar bastante. É um caso que talvez precise de uma colegialidade aqui. Em principal, até a experiência do Dr. Elcio, aí, que sempre raciocina essa questão de base, de liquidação, né? Tem uma experiência com essa questão da liquidação muito vasta aí, pode ajudar. Mas, então, resumindo aqui, o que acontece? Se vocês abrirem um resumo, lá no resumo, e nos votos também, né, vocês vão ver que o contribuinte, ele faz uma série de alegações. Por quê? Porque ele não concorda com o despacho decisório, tá? Por esse 67, por exemplo. Mas o que acontece? O despacho decisório reconheceu integralmente o crédito dele. Né? Só que não compensou tudo que ele, todos os débitos que ele apontou para compensar, né? Porque tinha mais débito do que crédito. Mas o crédito foi integralmente reconhecido. Então, basicamente, o relatório é esse. Tá? Então, ele pede crédito presumido de IPI, que foi integralmente reconhecido. E aí eu até coloco ali o print screen de cada despacho decisório, para vocês verem. Né? O pedido foi por meio de PERD-COMP. Aí ele vem desde a manifestação de conformidade no recurso voluntário, alegando, por exemplo, ó, eu transcrevi aqui para vocês todas as alegações. Da exclusão da multa pela denúncia espontânea, da extinção da pretensão punitiva pela reparação do dano, da afronta ao princípio da legalidade, da afronta pela pretensão fiscal ao princípio da razoabilidade, do efeito confiscatório, da multa, lesão aos princípios da proporcionalidade e aos da ordem econômica. Alega atualização monetária e alega inexistência de vínculo entre o crédito presumido de IPI e crédito de IPI. Então, quando eu peguei esses processos, eu falei, nossa, o que é isso? Não estou entendendo nada, né? E aí eu fui estudar mais, cada vez mais o processo, né? E a decisão de primeira instância, ela esclarece, eu acho que integralmente, essa confusão, né? A decisão de primeira instância, eu até transcrevo ali para vocês, ela fala assim, inexiste no processo auto de infração, de multa isolada, motivo pelo qual esta autoridade julgadora não se manifestará sobre o pedido de uma impugnação. E aí, o que ela conclui? A decisão de primeira instância. Conclui-se, portanto, que após os débitos, né, após os seus vencimentos, sujeitam-se a acréscimos moratórios, previsto na legislação de regência, estando correto o procedimento da unidade de origem, motivo pelo qual, aí que eu fui entender. O que acontece? O contribuinte, ele alega que houve um lançamento, um auto de infração indireto, né, quando a autoridade de origem fez lá a liquidação. Ela pegou o PERD-COMP, ó, tá bom, você tem todo o crédito aqui, mas você tem mais débito. Então, o que o contribuinte entendeu? Que a autoridade de origem, a preparadora, calculou errado a quantidade de débito que ela tinha. E
o contribuinte, então, ele está contestando nesses 3 processos o débito, que não é objeto do processo. O seu pedido é pedido de crédito, foi integralmente reconhecido. Né? A gente não pode entrar na discussão do débito. Tá? O único caso que a nossa turma já entrou em discussão do débito alguma vez é quando claramente deu para ver que a fiscalização arrastou um débito de um auto de infração e colocou débito a mais na hora de compensar, entendeu? Nesses casos rastreáveis, né, a fiscalização não pode considerar débito de auto de infração que ainda não é definitivo, né? Então a gente já pegou caso assim antes, que tem lá um outro processo de auto de infração, ele não pode ser computado para somar o débito. Mas nesse caso não é isso. Nesse caso o contribuinte não identifica isso, né? E também não é possível identificar. Eu fiz de tudo para procurar aqui. Não tem nenhum processo conexo, não tem nenhum auto de infração. Né? E eu acho até que a DRJ foi atenciosa até demais, porque não é objeto do processo discutir se os débitos lá utilizados na liquidação, na análise da compensação, estão sujeitos a juros ou não, por exemplo. Né? Eu acho até que ela foi além. Então, esse é o relatório dos 3 processos. Né? Pedido de crédito, integralmente reconhecido, o contribuinte quer discutir o débito, porque não foi tudo compensado. É isso. Pode para o voto. Bom, primeiro ponto, com relação ao crédito, o contribuinte não fala nada, nem tem por que falar. Né? Então, porque foi integralmente reconhecido. Segundo ponto, o contribuinte traz uma discussão que não é objeto do processo, porque esse processo discute o crédito e não o débito. Se por acaso ele tivesse apontado realmente a existência de um auto de infração num processo administrativo, que tivesse sendo julgamento no CARF, alguma coisa assim, que a fiscalização usou para aumentar o débito do contribuinte lá e diminuir a compensação, seria outra situação, mas não é essa. Aqui ele fala de um lançamento indireto, mas a gente não tem essas informações nos autos, não é objeto, não tem esse lançamento. Então, assim, o voto é para não conhecer o recurso em razão de perda de objeto, inclusive com relação à aplicação da Selic, nos débitos, né? Porque não faz parte da LID, entendeu? Então não conhecer. Está bem claro aí o objeto de discussão do contribuinte. Conselheiro Elcio. A questão é o seguinte, eu estava olhando aqui o processo, tanto a manifestação de conformidade como o recurso voluntário são bastante extensos. São muito longos, ele faz várias alegações e tal, mas se você vai no despacho decisório e na decisão da DRJ, pelo menos, eu olhei foi rapidamente, né, porque como é muito extensa as peças dele, não deu para olhar detidamente. Mas pelo que eu consegui aprender no relance aí, foi que, na verdade, os débitos que ele compensou, o crédito foi totalmente reconhecido, como o relator disse. Mas os débitos que ele compensou estavam vencidos. Então, o que ele fez? Ele compensou os débitos sem a multa de mora. Só que com base na denúncia espontânea, né, que como ele estava denunciando
antes de qualquer fiscalização, ele não teria, a multa deveria ser excluída. Aí, essa matéria, ela já foi objeto de recurso, de repercussão geral no Supremo. E foi decidido lá no Supremo que se o contribuinte entrega a DCTF antes, formalizando o crédito e paga depois, ele perde a espontaneidade. Mas se ele entrega a DCTF depois que ele faz o pagamento ou a compensação, aí ele não perde a espontaneidade, ele permanece, ele teria direito à exclusão da multa. Só que nos autos, eu olhei aqui várias vezes, não tem a DCTF, para a gente ver se essa DCTF foi entregue antes do pagamento, para ver se aplicaria essa decisão do Supremo. E nesse caso, como tem vários detalhes aí, e eu pergunto ao Pedro, ao doutor Pedro, os outros são iguais? São iguais. Eu estou pensando em pedir vista, porque tem esse detalhe do DCTF que precisa ser verificado. E para confirmar se é realmente isso que eu entendi, que realmente é a matéria dos autos. O senhor, bem lembrado. Para completar, então, as informações a respeito do processo, justamente, ele alega que essa alegação de espontaneidade é a seguinte, é o que você explicou. Ele fala, eu já compensei, né? Eu pedi a compensação, mas eu já compensei. E quando eu compensei, eu já considerei juros. Não é isso? A multa, né? E além da multa, ele está querendo juros também. Ele está querendo juros do crédito. Ele querendo juros do crédito. É outra matéria também que tem que verificar isso aí também. O que eu vi é que ele considerou juros. Multa não. Eu entendi que ele considerou juros quando ele compensou. Aí ele fala, como eu já compensei com juros que você está me cobrando, é espontaneidade, né? Então não devo juros. Tem que diminuir esse débito aí. Pois é, se ele tiver entrega DCTF, se ele não tiver entrega DCTF, ele vai ganhar isso aí. Ele vai ter a denúncia espontânea. Então, eu não sei. Aí tem que confirmar esse dado. Eu não sei, viu, Elson? Aí ele alega que dá a denúncia espontânea, então que não poderia ter lançado multa, né? Não é que lançou, não é que lançou multa, né? Não tem multa. Na hora do despacho decisório, quando foi fazer o cruzamento, viu que o débito era vencido, o próprio sistema joga a multa. Aí o crédito se torna insuficiente para quitar. E ela é contra essa multa. Ela acha que ele se denunciou espontaneamente. Então tem que tirar essa multa. Por isso que eu falei que você ia ajudar nesse caso, porque você tem essa experiência da liquidação. Como é que eu vou saber que o débito jogou a multa lá? Não tem no processo isso aqui, entendeu? E pelo que eu olhei aqui, ninguém faz referência a DCTF. Então, eu estou achando que, se confirmar o que eu estou desconfiado, vai ter que converter em diligência para confirmar a existência de DCTF ou não. Por favor. Mas eu não estou muito seguro do que eu vi, não. Eu queria verificar, mas eu vou pedir vista. Muito complicado esse caso aqui. Ok. Então, esse processo, os itens 70, 71, 72, vista para o conselheiro Elcio, o relator votou por não conhecer do recurso por perda de objeto. O Elcio, Elcio e toda a turma, só lembrando aqui, tem um precedente da turma que é um caso parecido. O contribuinte diz que está cobrando mais débito do que ele tem, só que ele está querendo mesmo discutir essa questão de liquidação e a nossa turma, não conheceu o recurso. Se quiser, eu mando para vocês depois. Relógios americanos. Mas aí é diferente. Pela decisão da DRJ, o cerne da questão é só a multa de mora. Só que as peças dele, os recursos, a manifestação e o recurso, ele complicou demais. São várias laudas e laudas e laudas, para tratar só disso. Por isso que aí ficou difícil. E aí disso ele não fala nada, do CTF e tal. Vamos em frente. Vamos lá. Próximo processo, item 73, relatoria do conselheiro Márcio Costa. Scully, não sei se é essa a pronúncia. Perfeito, presidente. Qual a palavra, Márcio?
Ok. Deixa eu abrir só o processo, presidente. Ok. Schuller. Trata de manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório, resultante da apreciação do pedido de ressarcimento e das declarações de compensações de compensação eletrônicos, que são várias. Eu descrevo, por meio das quais o contribuinte pretende compensar crédito no valor de R$ 157.467,52 em débitos do estabelecimento. O processo administrativo correspondente foi materializado na forma eletrônica, razão pela qual todas as referências à folha dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo eletrônico. Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem na sua origem crédito de insumo adquiridos pelo estabelecimento, CNPJ, fundamentado no artigo 11 da Lei 9779, de 99, referente ao primeiro TRI de 2004. A análise da liquidez e certeza do crédito preteado foi efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas, em 11 de 3 de 2008, no qual emitiu o despacho decisório, folha 122 e 123, no qual a autoridade competente definiu em parte o pleito com o reconhecimento do direito creditório no montante de 113.383,89 e homologou em parte as compensações até o limite do crédito reconhecido em virtude da não regularidade das operações incentivadas, conforme constatado pela fiscalização às folhas 114 e 115. Posteriormente, em 17 de março de 2008, foi exarado a ratificação do despacho decisório, folha 143, para substituir a referência ao PERDCOMP final 3096 pelo PERDCOMP final 9607, folha 129 e 132, e efetuar o correspondente ajuste, porém mantendo na íntegra a decisão acerca do direito creditório. Cientificada da decisão em 4 de 4 de 2008, folha 148, a contribuinte ingressou em 30 de 4 de 2008 com manifestação de inconformidade, folha 149, 158, e documentos anexos na qual manifesta em síntese conforme o dispositivo disposto a seguir. Preliminarmente, alega que o indeferimento é decorrência imediata do lançamento de ofício dos processos relativos aos autos de infração já impugnados pela empresa, onde estão as discussões sobre o regime de suspensão do IPI adotado pela contribuinte, pois influencia na apuração do saldo credor de IPI. E desta forma, o presente exame do mérito deve ser sobrestado até o julgamento final dos processos final 2008-37, final 2008-81 e final 2008-26, ou ainda unificados para apreciação simultânea de todos os processos nos termos da portaria SRF 6.129 de 2005. Aponta ter havido cerceamento de defesa como consequência de não ter sido dado a seu conhecimento a planilha elaborada pela DRF Campinas, por meio da qual foi apurado o direito creditório e que seria diferente da planilha apresentada pela fiscalização por ocasião dos lançamentos de ofício efetuados. E reclama que a metodologia utilizada na quantificação da glosa seria incompreensível. Afirma haver erros tanto na planilha original elaborada pela fiscalização no lançamento de ofício quanto na planilha elaborada pela DRF Campinas para o presente processo. Especifica em relação a essa última que os estornos são ali considerados no momento da geração do crédito, quando sequer existia a declaração de compensação correspondente, ao invés do momento de transmissão da declaração de compensação, conforme previsto na IN SRF 210/2003, posteriormente substituído com a mesma redação pelo artigo 17 da IN SRF 460 de 2004. Clama também pelos saldos apurados por esta planilha, que destou do cálculo efetuado no auto de inflação apontado, saldo devedor em período aos quais o cálculo original apontava saldo credor. Conclui
requerendo a improcedência do despacho decisório, restabelecendo o seu legítimo e integral direito ao ressarcimento e à compensação efetuada. E protesta pelo sobrestamento dos presentes processos até o julgamento final dos processos no qual eu já citei acima, já relatado, ou de sua unificação para julgamento simultâneo com este. A supracitada manifestação foi julgada improcedente com as seguintes conclusões, no qual eu trago a ementa. Inconformada, a recorrente recorre a esse conselho, alegando em síntese que o julgamento do presente processo deve ser realizado em conjunto com o processo número final, os finais que eu já citei acima, nos quais foram lavrados autos de infração. É como eu voto, presidente? É o relatório, presidente. Ok. Pode ir para o voto. Ok. A recorrente alega que o julgamento do presente processo deve ser realizado em conjunto com os processos finais 2008-37, 2008-81 e 2008-26, nos quais foram lavrados autos de infração em face da recorrente para exigir suposto débito de IPI, juros e multas sob acusação de falta de destaque de IPI nas revendas de produtos importados referente aos períodos de setembro de 2002 a dezembro de 2003, janeiro de 2004 a setembro de 2004 e outubro de 2004 a setembro de 2007. O julgamento em conjunto se justifica pelo fato que o processo que ora se analisa trata de pedidos de ressarcimento de IPI oriundos de operações com suspensão de IPI adotado nas revendas de produto importado, pois a decisão acerca deste incentivo tem influência direta no saldo credor apurado, não havendo como decidir sobre valores objeto do pedido de ressarcimento para posterior compensação, sem que antes se tenha conhecimento da existência dos créditos. Entendo que, de fato, o julgamento de um processo irá influenciar no outro, sendo o caso de decorrência prevista no RICAF, pois não posso decidir aqui sobre um crédito que está pendente de legitimidade e reconhecimento. Realizada a consulta nos processos originários do auto de infração, verifiquei que estão pendentes de julgamento pela Câmara Superior, sendo possível lançar mão, de fato, aí do artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2 e 5º e parágrafo 5º do RICAF, com a redação do qual destaco. Nesse sentido, abro diligência nos termos do parágrafo 5º, anteriormente citado, para determinar a vinculação dos autos aos processos finais 2008-37, 2008-81, 2008-26, e o sobrestamento do julgamento do processo na segunda Câmara, até que ocorra o julgamento em definitivo, após que seja adotado o procedimento previsto no artigo 49, parágrafo 5º do RICAF. É como eu voto, presidente. Ok, Márcio. Esses três processos, onde? Eles estão na Câmara Superior. Câmara Superior. Para julgamento, portanto. Para julgamento. Julgamento é agravo. Ainda o recurso especial não foi admitido. Não foi admitido. Aí ele entrou com agravo. Ok. Isso, eu confirmei até antes da gente iniciar a sessão da tarde. Certo. Então, a proposta seria de sobrestamento. No caso, sobrestamento seria na DIPRO da segunda Câmara. Isso, inclusive tem consultando atas também de outras turmas, né, tem um julgado também que vai nessa linha, citando esses mesmos processos. Tá certo. Entendi. Conselheiro Elcio? Eu acompanho. Leonardo Andrade? Só uma observação, presidente. Eu acho que não seria determinar a vinculação. Não. Né? Acho que só essa observação aí, porque é uma prejudicial de mérito, né? E aí... Por isso que daí não poderia fazer a vinculação, né? Não.
É que eu entendi do relator, ele quer vincular o resultado do julgado lá da Câmara Superior aqui. É isso? O presidente, a imagem congelou, acho que ele caiu. Sim, é isso. Mas não dá para vincular resultado. Oi, Pedro? Não dá para vincular o resultado, né? Tem que esperar julgar. Entendi. Por isso que eu acho que seria só excluir essa expressão ali, vinculação, para não dar... Então, nesse sentido, abro diligência nos termos do parágrafo 5º, anteriormente citado, para determinar que... O sobrestamento, né? Fica só o sobrestamento do presente processo até o julgamento. O julgamento dos processos finais tais. Isso aí. E aí, depois, quando julga, eles mandam de volta para o julgamento. Eu só reinicializei, eu não perdi aliás, perdi a discussão, mas pelo que eu entendi, o Leonardo Andrade estava corrigindo a redação para excluir, né, a vinculação, de fato não é uma vinculação no atual estado do processo, e sim, ele deve ser sobrestado para aguardar o resultado definitivo daqueles 3 processos. Acho que é isso, né? Sim, presidente. Tá. Márcio chegou a elaborar uma nova redação? Estou elaborando aqui. Tá. Mas seria isso, né? Converter o julgamento do recurso em diligência para determinar o sobrestamento. Para determinar o sobrestamento do julgamento. Do processo que encontra-se na turma, né? Do julgamento. Até que ocorra presente processo na DIPRO. Toda vez que for sobrestar, é dizer onde. Então, sobrestamento na DIPRO, segunda. Eu vou sair um pouco aqui da tela, mas eu estou ouvindo. Segunda Câmara. Para aguardar a decisão definitiva, as decisões definitivas. Isso, porque são 3 processos. Decisões definitivas nos processos números tais. Isso. Para determinar sobre o julgamento do presente processo, no artigo 2º, para agora decisões definitivas nos processos de números tais. Então não precisa nem completar com essa frase que também tinha colocado, né? Após que seja adotado o procedimento previsto no artigo 49, parágrafo 5º. Não é necessário, né? Não, porque o sobrestamento, ele vai retornar para o relator original se ainda estiver na turma. Se ele não estiver na turma, ele segue o relator onde ele estiver. Se o relator não estiver no CAF, aí seria novo. Então, presidente, fiquei aqui com o meu, nesse sentido, obra de diligência nos termos do parágrafo 5º, anteriormente citado, para determinar sobrestamento do julgamento do presente processo na segunda Câmara para aguardar as decisões definitivas nos processos números tais. Eu resumi, eu sintetizei, eu só deixei o seguinte: converter o julgamento do recurso em diligência para determinar o sobrestamento, o seu sobrestamento, ok, na DIPRO. Na DIPRO. Na DIPRO, segunda Câmara, para
aguardar as decisões definitivas dos processos números tais. Segunda Eu acho que Câmara, aguardar as decisões definitivas. Tá, ok. Tá alinhado, presidente. É isso. Tá alinhado. Então, Elcio, dá para votar já? Obrigado, Leonardo. Eu já voltei, não? Não, votou? Sim, eu acompanhei o relator. Já? Então tá. Leonardo Andrade, Acompanho, presidente. Macedo, Acompanho, presidente. Acompanho. Pedro, Como relator. Carlos, Acompanho. Laércio. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento em diligência para determinar o seu sobrestamento na DIP segunda Câmara para aguardar as decisões definitivas dos processos aí mencionados. Esse foi o 73. Vamos ao item 74, que é do conselheiro Leonardo Macedo, recorrente é Rutamac. Isso. Vamos lá. Esse processo entrou em julgamento na sessão passada. Eu vou ler aqui novamente o relatório. Deixa eu só complementar então, desculpa, Macedo. Não. O relator, ele saiu em vista, o relator votou para negar provimento ao recurso voluntário e o conselheiro Elcio pediu vista. Qual a palavra, relator? Um dos pontos, e aí a gente até discutiu, talvez o Leonardo Andrade lembre, a história do Simples. Eu deixei o voto aqui da forma como estava, mas aí a gente discute. Deixa eu Rutamac, então, né? Recurso voluntário e os créditos. Então, ele transmitiu declaração de compensação, afirmava possuir crédito de IPI no terceiro trimestre de 2003. A unidade de origem emitiu despacho decisório, reconhecendo o direito ao crédito parcial, né, e registrando que houve glosa de créditos considerados indevidos. Tal. Aí tem demonstrativo de créditos e débitos, IPI, e os quais integram decisão recorrida, cientificado em abril de 2009, ele apresentou uma manifestação de inconformidade da análise de despacho, segundo ele, né, na manifestação de inconformidade, ele diz que está equivocado, que foram glosados créditos equivocados, da forma como está sendo glosado tanto, se refere ao Pertecomp, entende a hora peticionária que a exclusão ocorreu pelo fato desta estar compondo o saldo credor de um outro período. Se este for o entendimento correto, a hora peticionária excluiria do RAIP esse saldo, referente ao 2º de dezembro de 2003, escriturado em 15 de outubro de 2003, e, portanto, os saldos a partir desse 2º de dezembro, quarto trimestre, teriam seus valores alterados. Considerando tais argumentos, a peticionária relaciona como ficariam os novos saldos. Aí ela refaz aqui as contas. De acordo com o que foi exposto, conclui-se que o valor que foi glosado deve ser excluído do saldo credor tal, conforme despacho decisório. A peticionária entende que não se aproveitou indevidamente dos créditos no terceiro trimestre, dado que se tivesse tomado a iniciativa de fazer crédito a menor, no terceiro trimestre de 2003, ficaria impossibilitada de aproveitar esse mesmo valor no quarto trimestre. Então, tem uma discussão em torno dos trimestres. Com relação ao crédito de IPI tomado pela peticionária e o valor que seria correto, entende a empresa que a cobrança da diferença é devida e deverá efetuar o pagamento dos valores compensados indevidamente. Então, uma parte lá reconhecida. Aí vem uma discussão aqui das glosas. Com relação à glosa das notas de IPI provenientes de notas fiscais de emitentes na situação cancelada e suspensa do CNPJ e de emitente optante pelo Simples, também merece reforma no despacho decisório. Isso é recorrente afirmando. As 4 notas fiscais
recebidas da empresa ST Eletrônica do Brasil tinham destaque de IPI no corpo da nota fiscal e não possuíam carimbo informando a opção do regime seu enquadramento. Dessa forma, o peticionário não tinha, no momento da recepção das notas fiscais, como verificar se a empresa era optante do Simples. Conforme consulta do site da Receita Federal, consulta optante Simples Nacional, a referida empresa não é optante Simples Nacional. Quanto às 6 notas fiscais recebidas da OPP Química, as mesmas possuíam no campo informações complementares no texto. Informava a nova razão social, CNPJ, inscrição estadual da empresa. Porém, a peticionária não percebeu estas notas no momento da recepção das notas fiscais e acabou por processá-las a partir de dados fiscais informados no campo adequado, da nota fiscal, fatura e tal. Já as 43 notas recebidas de outra filial da empresa OPP Química S.A. não tinham informações no corpo da nota fiscal de alteração de dados fiscais cadastrais. Porém, a peticionária informa que a unidade OPP passou a ter, após a incorporação CNPJ tal, o cadastro esse no qual foram recolhidos todos os impostos e recuperados posteriormente pela hora peticionária. Então, né, tem essa discussão aí das empresas que foram incorporadas e que, mesmo incorporadas, continuaram emitindo notas fiscais no CNPJ antigo. E a empresa, ela quer ela deseja o crédito. Então, a DRJ, ela julgou, né, e não negou. A recorrente apresenta o recurso voluntário. Então, no recurso... Posso passar o voto, presidente? Sim, pode. Presidente? Sim. Eu não sei se antes do conselheiro Leonardo Macedo proferir o voto, que eu havia, na sessão passada, suscitado uma questão em relação ao argumento tecido pela recorrente de que uma das empresas, a empresa ST Eletrônica, Isso. ela não era optante do Simples Nacional. Isso. E eu havia proposto uma resolução. Então não sei se eu posso abordar esse fato antes do voto ou aguardo o voto. Aguarda, Léo. Tá. Porque, com relação a esse ponto, eu consultei o sistema, o mesmo que você consultou pela web do Simples, e realmente a empresa ST Eletrônica não consta como optante do Simples. E também não tem nenhum registro no passado. A gente ficou nessa discussão aqui, mas eu estou propenso a aceitar o argumento de que não há... se o próprio sistema público da Receita diz que ele nunca foi optante do Simples... Só um detalhe, por favor. Sim, Nelson. No meu voto visto aqui, que eu fiz, eu falo que a DRJ mostrou a tela do sistema comprovando que ele era optante pelo Simples. Aí tem que olhar... Se eu fiz essa afirmação, é porque tem claro, né? Teria que olhar de novo aí para confirmar. Tem essa tela confirmando. A DRJ põe a tela confirmando e o site público da Receita põe a tela desconfirmando. Eu lembro dessa discussão. Então vamos para a resolução. Então a resolução. O tema foi esse. Esse período ainda era Simples Federal, né? Qual é o período? Ou já era Simples 2004? Estamos em 2003, 2004, por aí. Não, Era o Simples, só Simples, né? Já era nacional? Eu não sei. Não, então, aí não tinha essa consulta na web. Essa consulta não era disponível antes. Ela só passou a ser disponível depois do Simples Nacional. Tá. A consulta da web... Aí realmente tem que ter nos autos, e aí no caso o doutor Elcio já falou, a comprovação da Receita, ou algo em termos de controles internos por parte do contribuinte. Eu já peguei casos assim, e que se o contribuinte demonstrou que tinha controles internos para aferir que realmente na ocasião a informação ou o documento assinado pelo representante legal de que a empresa não estava no Simples, porque consulta mesmo pública não tinha. Não tinha. E aí,
Outros casos que eu já debrucei que o próprio fisco demonstrou através de tela. Né? E aí, você contradizer o que consta no sistema, caberia também o contribuinte trazer provas contundentes. Isso foi só uma parte que eu já tive bastante casos parecidos. É que na consulta atual, eu lembro que, inclusive, eu consultei no dia da sessão, né? Eu consultei novamente. Tem lá a informação, períodos anteriores. Não consta. Aí tem lá, opções pelo Simples Nacional em períodos anteriores não existem. Pois é, mas do Simples Nacional, é isso que ele está falando, ele era optando Simples, só Simples. É isso aí. Mas isso não engloba o período também anterior? Não, é isso que ele acabou de explicar. Então, ou a gente fica com a tela da DRJ, ou baixa em resolução, né? Não, ele não trouxe nada para contestar isso. Não, ele mesmo não trouxe. Isso aqui foi o Léo quem levantou. O Simples Nacional é a Lei Complementar 123, que é de 14 de dezembro de 2006. Os fatos aqui, o ano calendário é 2004, então é ainda do... Ele fala no recurso que ele era optante pelo Simples em 2009, mas não tem nada a ver, nós estamos falando aqui de 2004. Pois é. Pô, eu me sinto confortável em negar, viu, pessoal? Aqui que era o meu voto original era negar, né? Eu acompanho, eu fiz a vista e acompanho. Eu estava bem confortável na negativa aqui, porque, olha, vamos lá. Então, os argumentos dele, né, do voto, da situação cadastral da empresa emitente da nota fiscal. A recorrente defende que as notas fiscais objeto de glosa, por suposta situação de baixa suspensão, não procede. Aí eu cito aí. Alega também que a empresa ST Eletrônica do Brasil não era optante do Simples em 28 de maio de 2009. O juiz Acó trata desses pontos em seu voto. Em relação à incorporação, traz telas do sistema CNPJ que comprovam a baixa das empresas objeto de incorporação, a saber, OPP Química SA no final do CNPJ 12 foi incorporada pela empresa final do CNPJ 28. OPP Química SA final do CNPJ 70 foi incorporada pela empresa com final do CNPJ 23. O juiz Acó negou o pedido da recorrente em razão da falta de comprovação de que a repartição fazendária tem autorizado a utilização pela empresa incorporadora das notas fiscais pertencentes às incorporadas. De fato, não constam nos autos documentação comprobatória quanto à possibilidade de utilização das notas fiscais das empresas incorporadas em período posterior à incorporação. Diante do exposto, entendo que a empresa descumpriu com suas obrigações acessórias ao emitir notas fiscais de estabelecimento que já se encontrava baixado no sistema, assumiu um risco sem cobertura. Provimento a esse ponto. Com relação à discussão se a empresa ST Eletrônica do Brasil era ou não tanto simples, em 28 de maio de 2009, o julgador Acó traz tela do sistema, comprovando a opção desse fornecedor ao Simples Federal, entre os anos 2000 e 2007. Aí, com base na tela que está nos autos, eu neguei provimento. Então é 2009, né? É 2009. 2009. Não é 2004. Não, é 28 de maio de 2009. Com base na tela que foi juntada aos autos, eu neguei provimento. Aí o ponto seguinte. Da glosa do saldo credor do período da apuração anterior. A recorrente defende o seu direito ao saldo credor do terceiro trimestre de 2003. O juiz Acó faz menção à distinção entre os créditos passíveis de ressarcimento dos créditos que não são passíveis de ressarcimento. Os créditos não passíveis de ressarcimento devem ser aproveitados apenas para a dedução dos débitos, ou seja, são válidos para abater débitos, mas não para serem ressarcidos. Nesse ponto, a recorrente parece não entender que o seu crédito foi glosado apenas pelo fato de não ser da categoria de ressarcimento. O crédito, no entanto, poderá ser válido para a dedução por saídas. A jurisprudência do CARF exemplifica casos de créditos PI não passíveis de ressarcimento. Quer dizer, ele não perdeu o crédito. O crédito dele existe, o crédito dele é válido. Só não dá para ser ressarcido.
mas dá para ser compensado, dá para outra coisa. Diante do exposto, né, provimento. Foi assim o meu voto. Ok. Podemos ir para o voto. Elcio quer complementar seu voto vista ou novamente... No julgamento do mês anterior, como foram levantadas várias questões, eu sou o primeiro a votar, por isso que eu pedi a vista, e eu fiquei com muita dúvida. Mas eu confirmei, eu vou na mesma linha do relator. Ok. Leonardo Andrade. Presidente, eu realmente tinha feito a consulta do sistema atual, né? Do Simples Nacional, e que consta que não existe opção em períodos anteriores. Se efetivamente esse sistema do Simples Nacional atual não abrange o antigo sistema Simples Federal, né? Eu acho que essa consulta que eu fiz, pelos argumentos do conselheiro Elcio, do conselheiro Márcio e do conselheiro Carlos, então eu vou acompanhar. Ok. 2003 mesmo, eu olhei aqui. 2003 e 2004. É 2009, não. É que eu imaginava que o sistema atual abrangesse todo o regime do Simples, não só o nacional. Mas feitos os esclarecimentos, então eu acompanho. Tá certo. Conselheiro Pedro. Acompanhe, presidente. Carlos. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também. Portanto, ficou unanimidade, né? Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 74 da pauta, empresa Butamac. O item 75 também de relatoria do conselheiro Leonardo Macedo. Com a palavra, relator. Obrigado, presidente. Esse agora da Vale Correia pré-moldados de cimento, estamos falando de IPI novamente. Aqui o relatório, né? Relatório da primeira instância. Trata-se de manifestação de conformidade do despacho decisório eletrônico, exarado pela Delegacia de Novo Hamburgo, emitido em 2010, que reconheceu integralmente o crédito de IPI relativamente ao primeiro trimestre solicitado no pedido de ressarcimento e homologou parcialmente as compensações declaradas. Não resignada, a empresa interpôs manifestação de conformidade, dizendo o seguinte, diz, no dia 30 de abril de 2008 foi transmitido pedido de ressarcimento de IPI do primeiro trimestre de 2007, resultou o crédito reconhecido. Foi informado na mesa do PRDCOMP os créditos dos períodos seguintes, que resultaram no total, portanto, saldo total que deveria ser reconhecido para a compensação dos débitos era de tanto. No mesmo dia, foi transmitido um pedido de compensação de IPI, com um pedido de compensação dos impostos devidos no primeiro trimestre de 2008, que ao final sejam totalmente homologadas. Então, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente. Com base, o problema foi o seguinte, aí na emenda da DRJ já fica claro, DRJ, ressarcimento de IPI, período de apuração. Cada período de ressarcimento do saldo do credor de IPI deve referir-se a um único trimestre calendário. Inconformada a hora que a gente apresentou no prazo legal, recurso voluntário. E aí pede subsistência. Posso passar o voto? Pode. Da suspensão. A recorrente discorre sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
Sobre o assunto, observe que a suspensão da exigibilidade creditária com a interposição do recurso voluntário decorre da lei, artigo 151 do CTN. Nesse ponto, não se confunde a suspensão da exigibilidade do crédito com a constituição do mesmo mediante lançamento tributário. O lançamento é necessário para a constituição só a título de esclarecimento. Em matéria de processo administrativo fiscal, os pressupostos de nulidade são aqueles, sim, que ele fala de nulidade aqui. São nulos, tal. No caso concreto, não há questionamento quanto à competência da lavratura, e o direito de defesa foi garantido, assegurado, e a recorrente está agora em sede de recurso voluntário. Então, voto para rejeitar a preliminar nulidade. Do crédito. A recorrente alega que o direito ao crédito foi reconhecido integralmente. De fato, conforme explicado pelo juiz da qual, o crédito foi integralmente reconhecido. Porém, as compensações apenas parcialmente homologadas. Assim, o que está sendo cobrado é a diferença das compensações declaradas mais os acréscimos legais, né, provimento. Penalidade multijuros. A recorrente alega que não pode ser prejudicada com a cobrança de multijuros. Não aceite razão recorrente. Os juros moratórios são devidos, ainda que a exigibilidade do crédito seja suspensa em razão da lei administrativa. Cabível a exigência de multa de ofício quando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre após o início do procedimento de ofício. Tá. Né, provimento. Da legalidade. A recorrente alega ter direito ao crédito. Sobre esse ponto, não aceite razão recorrente. A autorização para a compensação de cada trimestre não significa o reconhecimento dos valores relativos ao crédito. Uma coisa é orientar a forma como deve ser feita a compensação, e outra completamente diferente seria referendar os valores pretendidos pela recorrente. O CAR possui ampla jurisprudência. E aí, cita aqui uma jurisprudência. Né, provimento. Da demonstração de crédito e débito. A recorrente alega demonstrar seu crédito. Sobre o assunto, entendo que o que está sendo aqui discutido não é o montante do crédito, mas a obrigatoriedade de realizar os pedidos de ressarcimento por cada trimestre. Os créditos de trimestres diferentes não podem ser utilizados em um único trimestre. Que, sei lá, enfim, não sei se está muito claro, mas é essa questão aqui dos trimestres. Não é o montante. Acaba afetando o montante, é claro. O princípio da não cumulatividade é aplicado por trimestre. Da competência administrativa, a recorrente alega que a autoridade administrativa pode autorizar a compensação dos créditos. Sobre este ponto, conforme esclarecido anteriormente, a compensação só pode ser autorizada dentro de um mesmo trimestre. Porque é confuso o recurso, se vocês também... se vocês lerem o recurso. Mas é uma questão aqui de trimestres mais do que de outra coisa. E eu neguei provimento. A sistemática de aproveitamento do crédito a ser ressarcido, né, do IPI, que ele não pode ser indiscriminadamente aproveitado junto a todos e num único trimestre. Sim, a apuração é trimestral e é dessa forma que se estipula o ressarcimento. Conselheiro Elcio. Com o relator. Leonardo Andrade. Com o relator. Pedro. Presidente, me dá só um segundo aqui. Ô Pedro, o teu áudio às vezes parece distante. Não sei se é questão de aproximação, parece que é. Acho que é. Me dá só um segundo aqui. Sim. Por favor. E o recurso voluntário, nossa, É extrair leite de pedra. não é uma defesa boa, não. Você mesmo tem que quase fazer o recurso também. Entendeu? O recurso para o recurso ter uma... É complicado, acompanha. Mas é a questão do trimestre, Pedro. Tá. Acompanha. Laércio. Acompanhe. Márcio.
Com o relator, presidente. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, nego-se provimento ao recurso voluntário. Pessoal, até para efeito das gravações, que não podem ficar arquivos muito longos, que dificulta fazer o upload pela falta de apoio, né, à secretária, então vamos interromper a gravação, aproveitamos e interrompemos também os julgamentos, um intervalo de 10 minutos e depois retomaremos. Por favor, então, Leonardo e Pedro, que devem estar gravando, podem interromper. Interrompido. Gravação interrompida, presidente.